E aí, pessoal, tudo bem? Ó, vamos começar aqui agradecendo a participação de vocês aqui no canal, a sua audiência. Todo dia cresce um pouquinho o número de assinantes no canal, aumenta o número de visualizações nos vídeos. Isso é tudo por causa do apoio de vocês, da força de vocês que têm vindo aqui, assistido e compartilhado, deixado like, colocado comentários. Muito legal mesmo a participação de vocês. Muito obrigado pelo apoio. Se vocês continuarem gostando dos vídeos e do canal, não se esqueçam de dar aquele like, colocar aqui, apertar o sininho para poder, né, ativar as notificações e continuar compartilhando, né? Sempre importante. E hoje eu estou vestido a caráter, estou vestido aqui com a camisa do nosso querido Tabajara Futebol Clube, o pior time do mundo. E por que eu estou vestido assim? Em homenagem à nossa querida Confederação Brasileira de Futebol e a grande confusão que está essa definição do futuro técnico da seleção brasileira. Cara, isso não acaba. Cada dia é uma notícia diferente, desencontrada. Uma hora vem o Ancelotti, depois não vem mais, depois vem de novo, depois se contacta Jorge Jesus, depois é o Abel Ferreira. Abel Ferreira gosta do slogan da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso. Depois fala-se de novo em Jorge Jesus. Aí sai o Ancelotti de cena e começa a se discutir entre Jorge Jesus e Abel. E agora volta o Ancelotti de novo. Então, olha, uma confusão danada. Então nada como vestir aqui a camisa do Tabajara Futebol Clube, até porque também eu me identifico com o grande craque do Tabajara, o Marrentinho Carioca. Então, com isso, vamos para o próximo ponto. Vamos colocar aqui qual é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje segue vinculado ao que eu falei anteriormente, o futuro treinador da seleção brasileira. No vídeo de ontem, eu passei para todos vocês qual era a minha posição, qual era a minha escolha, qual seria a minha escolha entre os três nomes, Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Mas caso o Ancelotti não venha, ainda temos o Abel Ferreira e o Jorge Jesus como possíveis opções. Claro que se o pai do Neymar deixar o Jorge Jesus ir, né? Vamos ver. Essa então foi de rachar mais uma vez. Viva o Tabajara! Então deixa eu voltar para o tema, que é sério. E hoje eu vou estrear um quadro aqui no meu canal novo, que é o Mariola Fight. Por que é Mariola Fight o nome do quadro? Porque é aquela discussão, aquele debate que não vale uma mariola. Bom, e nesse debate, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar frente a frente dois nomes. Hoje, vamos colocar Jorge Jesus e Abel Ferreira. E vamos avaliar aqui o desempenho de ambos desde que começaram a treinar equipes brasileiras. Ou seja, o Jorge Jesus, desde a época 2019, 2020, quando começou a treinar o Flamengo, e o Abel Ferreira a partir de 2020, quando começou no Palmeiras. E aí vão fazer essa batalha entre eles, fazer a comparação. E a ideia aqui é a seguinte: vamos chegar a um resultado de qual seria, com base nos números, nos aproveitamentos, né? E vamos considerar aqui títulos, prêmios individuais, aproveitamento por temporada. Vamos fazer várias análises e, no final, com base em dados, chegar a uma resposta de qual seria, com base só nessas estatísticas e nos dados e na minha análise desses dados, quem seria o treinador ideal para a seleção brasileira. E depois eu vou dar minha opinião se eu concordo com esses dados ou não, né? Porque, mais uma vez, tem os dados e tem o gosto e tem o lúdico, né? E vamos seguir nessa linha aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar a analisar aqui os dados dessa batalha. Então, temos aqui os dois, frente a frente. Qual o mais indicado para o Brasil é a pergunta. Abel Ferreira versus Jorge Jesus no Mariola Fight de hoje. Vamos lá. E no final, eu quero a opinião de vocês sobre o resultado desse Mariola Fight, ok? O primeiro do canal. Vamos ter mais, hein? Com outros confrontos entre jogadores, técnicos, clubes, etc. Beleza? Vamos adiante, então. E aí, pessoal? Começar com esses dados aqui, né? Vamos ver aqui, você está aqui do lado, os dois competidores, um olhando para o outro, muito sérios, lutando por uma vaga na Seleção Brasileira de Futebol. E vamos começar fazendo uma análise do aproveitamento deles, né? Como eu falei, a partir da época que começaram a treinar equipes brasileiras em diante. Olhando nos dois
quadros acima, no aproveitamento, né, se olharmos direto lá para a parte dos pontos por temporada, né, você vê que o aproveitamento do Jorge Jesus, tanto no total do Jorge Jesus nessas temporadas ali, estamos calculando 5 temporadas para cada um, como vocês podem ver aí no quadro, foi de 77% dos pontos contra 66% do Abel Ferreira, né? Então, só por esse número, considerando todo o aproveitamento, poderíamos dar aí mais tipo 1-0 para o Jorge Jesus. Mas vamos com calma, vamos analisar com muito carinho os dados, porque tem coisas muito interessantes aqui. Uma coisa interessante é perceber que o Jorge Jesus no Flamengo teve um aproveitamento de 82% dos pontos. Ganhou 5 títulos no período que esteve no Flamengo. Só não ganhou a Copa do Brasil e o Mundial de Clubes quando perdeu para o Liverpool na final. Mas é um aproveitamento impressionante. Um ataque que fez 132 gols em 58 jogos e só sofreu 48 gols. Uma diferença de gols de 84 a favor. Olha, se tivesse uma garantia que o Jorge Jesus conseguiria repetir na seleção brasileira esse trabalho que fez no Flamengo, seria difícil ele ser batido. Mas, bom, isso aqui é só uma temporada. Repare também que, na maioria das temporadas, praticamente todas o Jorge Jesus tem um aproveitamento de pontos mais alto. Mas aí é que vale contextualizar, tá? Porque ao mesmo tempo que nós vemos essa diferença percentual de aproveitamento favorável ao Jorge Jesus, quando nós olhamos títulos, nós reparamos que eles têm o mesmo número de títulos nesses anos, ou seja, são 10 títulos para cada um, mas vale a pena a gente olhar também um pouco depois o peso dos títulos, de cada título que a gente vai ver mais adiante. Mas indo temporada por temporada, a gente vê que metade desses 10 títulos do Jorge Jesus foi concentrado nessa temporada do Flamengo. 5 títulos numa temporada comandando a equipe rubro-negra. Já o Abel Ferreira, ele conseguiu títulos de forma mais constante. E mesmo em anos que o Jorge Jesus teve aproveitamento melhor de pontos comparado com o Abel Ferreira, a gente precisa entender o contexto. E aí vai o contexto aqui das coisas, porque que a gente não pode considerar só friamente o aproveitamento percentual, e isso porque as ligas têm características diferentes. Por exemplo, na Liga Brasileira, a diferença de potencialidade das equipes que estão no topo da tabela para as equipes que estão no meio ou na parte de baixo da tabela, a diferença é menor do que nas ligas portuguesa e turca. Então faz com que essa competitividade aumente e os times de baixo da tabela e no meio da tabela tirem mais pontos das equipes que estão na parte de cima da tabela. Então é por isso que nós vemos ali o Jorge Jesus, que chegou na Liga Portuguesa nas temporadas 2021 e 2022 com aproveitamento de 68% e de 72% respectivamente, ficando em terceiro lugar, que é o mínimo do mínimo que é aceitável para o Benfica. Qualquer coisa abaixo de terceiro lugar na Liga Portuguesa para o Benfica é um verdadeiro desastre. E você tem o Abel, campeão da Libertadores em 2021 com 59% de aproveitamento e campeão brasileiro em 2022 com 73% de aproveitamento. Ou seja, o aproveitamento do primeiro colocado do Brasil igual ao aproveitamento do terceiro colocado de Portugal. E, no caso, se comparar com a 2022 e 2023 no Fenerbahçe, do segundo colocado da Liga Turca. Então vamos seguir aqui. Então, nessa análise, e aqui olhando esses dois charts, eu diria que seria um 3-2 para o Abel, porque eu considero que tanto nessa temporada 2021, 2022, por mais que o percentual de pontos do Jorge Jesus seja maior, o Abel chegou a títulos e o Jorge Jesus não conseguiu chegar a título. E a mesma coisa eu considero para a temporada, comparando a temporada 23 do Abel com a 22, 23 do Jorge Jesus no Fenerbahçe. Já na última temporada, a temporada passada, que foi a temporada menos exitosa
do Abel, na minha concepção, né? No Palmeiras. E no Al Hilal, o Jorge Jesus teve uma temporada excepcional. Óbvio que também aqui a gente tem que contextualizar as ligas. A Liga da Arábia Saudita não é do mesmo nível de competitividade da Liga Brasileira. Então, quando você vê aqui que o Jorge Jesus conseguiu 88% dos pontos nos torneios, né, na Liga Saudita, é excelente. Ele ganhou os 3 campeonatos, é excelente. Ok, vou dar esse ponto para ele. Então, aqui, para mim, 3-2 nesse momento aqui pro Abel, tá? Aqui só para mostrar um pouco dos títulos do Abel, né? Ou seja, foram 2 Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão paulista e 1 vez campeão da Supercopa do Brasil. Além disso, o Abel Ferreira conseguiu também espetaculares prêmios individuais. O IFFHS o colocou na lista dos 10 maiores treinadores do mundo em 2022. Isso é incrível. Mostra bem como é que foi o trabalho dele. Ele ainda conseguiu ser considerado por 2 vezes o melhor treinador da Libertadores da América, o melhor treinador da América do Sul, uma vez, pelo jornal El País, melhor treinador do Brasil, troféu Mesa Redonda, troféu da CBF de melhor treinador do ano, bola de prata da revista Placar 2 vezes, a revista Placar é conceituadíssima no Brasil, e melhor treinador do ano no Campeonato Paulista em 2024. Já o Jorge Jesus, em título, olha lá, os 5 títulos no Flamengo: Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca. Depois, na Turquia, ganhou uma Copa da Turquia e os 3 títulos que ele conseguiu em 2024 na Arábia Saudita, né? Sendo que a Supercopa foram 2 títulos de Supercopa em 2023 e 2024. Né? E como títulos individuais, prêmios individuais, ele recebeu também prêmios importantes. Foi bola de prata, né? O treinador. Bola de prata é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, segundo a revista Placar. Segundo a CBF também, em 2019. Melhor treinador da Libertadores. Melhor treinador do Campeonato Carioca, no ano que ele se despediu do Flamengo. E na Liga Saudita, ele conseguiu também o prêmio de melhor treinador do ano e melhor treinador do Oriente Médio. Então, pessoal, para finalizarmos aqui essa análise, e depois de ver aí os títulos e os prêmios individuais de cada um deles, para facilitar essa escolha, eu criei um sistema de pontuação, tá? Até como uma forma de fazer uma coisa mais lúdica, né? Uma brincadeira aqui, mas a brincadeira séria, como a gente faz aqui no canal. E esse sistema de pontuação talvez seja um pouco não muito claro agora, mas no futuro talvez eu faça um vídeo só para explicar o sistema de pontuação, ou então eu coloco aqui um arquivo explicando o sistema de pontuação no link da descrição mais adiante no canal, tá bom, pessoal? Então agora eu vou para o próximo slide e vamos ver como é que ficou essa pontuação e vamos chegar à conclusão de quem vai ganhar essa batalha. Lembra? O primeiro Mariola Fight. Vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui a tabela que eu criei, né, para facilitar essa batalha. E eu dividi essa tabela aqui em grupos, né? Grupos de títulos, cada um com uma pontuação, e grupos de prêmios individuais, cada um também com a sua pontuação. E aqueles títulos e prêmios que eu mostrei anteriormente, eu joguei aqui nessa tabela e com detalhe por uma coisa. Se, por exemplo, 2 órgãos de imprensa diferentes dão no mesmo ano o mesmo prêmio para um treinador, por exemplo, Jorge Jesus foi o melhor treinador considerado pela CBF do Campeonato Brasileiro em 2019 e pela revista Placar também no mesmo ano. Eu considero isso só como um prêmio, tá? Então, assim, se tem várias revistas ou vários órgãos diferentes dando o mesmo prêmio, eu considero aquele prêmio como um só, tá bom? Temos aqui o resultado, né? Em competições, 390 pontos para o Abel contra 238 para o Jorge Jesus. E vale a pena falar também que aqui em competições, por exemplo, Liga Portuguesa, Liga Brasileira, Liga Argentina, Liga Espanhola, todas têm o mesmo peso. Mas, por exemplo, a Liga da Arábia Saudita tem um peso menor do que essas outras ligas.
E aqui na análise dos prêmios individuais, o Abel também fez mais pontos, com 610 pontos contra 335 do Jorge Jesus. Com isso, total, 1.000 pontos para o Abel, 573 para o Jorge Jesus. Então aqui temos o vencedor, o Abel Ferreira. Parabéns aí para o Abel Ferreira. Palmas para ele. Bom, isso do ponto de vista da pontuação, né? Agora, eu acho que o Abel Ferreira realmente deveria ser o treinador da seleção brasileira se ficar entre ele e o Jorge Jesus. Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Abel mereceria ter essa prioridade. É como eu falei no início, se eu tivesse a garantia que o Jorge Jesus iria conseguir estabelecer na seleção brasileira o mesmo trabalho que ele fez no Flamengo em 2019, sem dúvida eu escolheria o Jorge Jesus. Só que nessa análise de maior tempo, mais longa, a constância do Abel, né, de grandes trabalhos, me faz entender que ele é merecedor. E também o maior tempo que ele tem junto e dentro do futebol brasileiro. Eu acho que, no caso do Ancelotti, como eu falei no vídeo anterior, por ele ser muito grande, super campeão, compensaria o fato dele nunca ter trabalhado no futebol brasileiro. Mas no caso de dois treinadores, que eu acho que tem um potencial muito grande, mas que estão, assim, para mim, numa prateleira muito parecida. Acho que o Jorge Jesus, obviamente, historicamente, na prateleira acima, historicamente. Mas considerando os últimos trabalhos, eles estão ali, mais ou menos, no mesmo lugar, conforme a gente viu aqui nas pontuações, nos critérios que eu estabeleci, o Abel um pouco acima. O fato do Abel ainda estar mais tempo no futebol brasileiro e ele ter mais contato no dia a dia com essas revelações novas que vão surgindo no Campeonato Brasileiro e que pode ser importante na renovação da seleção, eu acho que também suporta mais o fato de eu concordar com esse resultado aqui, das análises estatísticas, e ser também a minha escolha se ficar entre os dois. Então aqui, ó, ponto pro Abel também na minha escolha. E você, concorda? Se não concorda, coloca aqui nos comentários. Se concorda, coloca também e justifica, coloca lá o porquê da sua escolha, o porquê da sua análise, porque concordar ou não do meu critério, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no canal. Espero que vocês voltem sempre. Vou preparar o próximo vídeo com muito carinho para vocês, tá? Vamos lá, comentem aí, sigam compartilhando. Se gostaram, dê o like, tá bom? Abraço grande e nos vemos em breve.